Cara, eu não sei se é falta de cérebro, se é desonestidade, se é as duas coisas, mas isso daqui, o cara ele tá falando que o Bruno admitiu que ele é um cafezeiro, né? E daí ele mostra um clipe resposta do Bruno que mostra exatamente o contrário. E aí, mano, assim, eu senti que eu já tinha comentado o que eu tinha pra comentar sobre o caso do Bruno, só que um querido ou uma querida comentaram no vídeo passado, né, sobre o Bruno. Que vídeo bom. Falou que começou a me seguir e disse que acha que seria uma ótima ideia fazer react dos outros vídeos do Neon. E ok, eu acho difícil o Neon não gerar nenhum conteúdo pra gente, mas o nome do Bruno tá bastante popular no YouTube no momento. É só tu pesquisar Bruno Hikikomori, que daí tu vê que tem um monte de vídeos de tipo menos de um mês atrás, falando sobre o cara e sobre essa treta toda que tá rolando, né? Ou seja, provavelmente mais um conteúdinho pra gente, né? Fora que, esse meu vídeo anterior, eu fiquei muito feliz de saber que o Bruno reagiu a ele em live. E pelo visto gerou muito debate, ele disse que foi uns 50 minutos, né, dele discutindo com a galera. Aparentemente, como ele diz nesse post aqui, até rolou uma treta lá, pelo visto, né? E olha só, cara, a pessoa mais inesperada do mundo vai participar dessa treta de alguma forma, pelo visto? Olha só o que o Bruno falou. Hoje conversei com a Haluka. Você lembra da treta do Digo com a Haluka? Então, hoje conversei com a Haluka em call. Ela me adicionou para me conhecer e ouvir meu lado depois de toda aquela treta na última live. Marcamos uma entrevista para sábado. Até agora, outros 4 youtubers também irão participar. Ok, o próximo sábado é que dia? Dia 21, então. E espero que eu esteja convidado para essa call também, porque eu acho que pode sair bastante coisa interessante disso, né? Mas então, tá aí a pessoa que, cara, eu não imaginaria nem em 1 milhão de anos que ia se juntar a essa polêmica aí. Não que ela esteja declaradamente do lado do Bruno de alguma forma, né? Mas, como ele disse aqui, ela vai na call pra conhecer ele e ouvir o lado dele. E daí aqui no YouTube o pessoal tava me zoando falando, ô, advogado do diabo, creio que tu é o namorado do Bruno Hikikomori. E a outra, kkkkkkkk, defesa o Bruno Hikikomori. Não, que absurdo. Assim, eu gosto de polêmica. Se vocês verem aqui pelos meus vídeos do YouTube, eu já soltei várias coisas, várias opiniões impopulares, né? Eu acho essas discussões divertidas, mas também tem uma outra coisa nesse caso, né? Porque, olha só o caso do Bruno. O cara, ele só tá sendo atacado por todos os lados, tá todo mundo só atacando o cara. Alguém tinha que fazer esse papel, né? Não é possível que 100% do que estão tentando emplacar seja verdade e não tenha nada pra se falar em favor do Bruno. Como eu já disse em outros vídeos, ninguém é preto, ninguém é branco, todo mundo é cinza, né? Tem pessoas que são mais cinza claro, mais cinza escuro, mas a gente não está no anime, em que tem o vilão super malvadão e o bonzinho super justo e que sabe o que é melhor pra todo mundo. A realidade é bem mais caótica do que isso. Pois é, eu tô ansioso pelos próximos capítulos disso daqui, mano, como eu falei até no Facebook, né? Eu falei o seguinte, os episódios dos próximos capítulos vão ser fodas. Agora a treta tá ficando interessante. O vilão do arco anterior retorna e se une ao do atual, pra mostrar o outro lado da história. Pelo visto, a verdade não era tão preto no branco quanto parecia. E eu, Gabin, fico feliz de estar participando da treta e poder demonstrar um pouco disso junto com eles. Será que o Digo ressurge das sombras também? Seria épico. Claramente uma brincadeirinha, herdada até do Jumentossauro, conhecem o canal, né? Que eles tratam os vídeos do canal como episódios de um anime. Aí às vezes eles tacam pau, pô, só tem filler nessa droga. Mas enfim, né? Vamos ver aqui os mais recentes. Olha os sojados que fazem vídeo falando mal do Bruno. Olha a capa desse cara. Gabi, fofoqueiro profissional e tarólogo. Só por isso a gente já pode esperar que o cara não vai usar muito a lógica, provavelmente, né? Porque pra tu ser tarólogo, tu necessariamente não pode ser inteligente, mano. São duas coisas bem difíceis de acontecer ao mesmo tempo, né? Inteligência e ser tarólogo. E esse outro queridinho aqui, na descrição dele tá escrito: sou um canal de opinião, faço vídeos medíocres sobre qualquer coisa. Ainda bem que sabe, né? Bem, é só dar minha opinião, não? Só que daí tu vai ver e a opinião do cara é a mesma de outros 300 youtubers, falando exatamente a mesma coisa. Cara, pleno 2026, beleza, se fosse, sei lá, 2022, quando tava 2023, né, quando tava o auge no Digo, Golart, né? Até dava pra tu entender fazer esses canais genéricos de opinião, tipo, oh, matar é errado, né? Nossa, isso aqui é muito feio mesmo, ó, vamos cancelar o cara. Simplesmente repite que nem um papagaio que tá sendo falado por aí. Repetir o senso comum, que não agrega em nada. Pra que tu vai fazer um vídeo pra simplesmente falar o senso comum? E ainda se decretar um canal de opinião, mano. Quão original vocês acham que vai ser a opinião desses queridos aqui? Na verdade, quão opinião vocês acham
que isso daqui vai ser, né? Então, vamos pra esse do canal do Lin, né? Afinal, ele é mais curtinho. Foi postado há 9 dias atrás. E o título é Bruno Hikikomori voltou se vitimizando. Não é meme. Eu acho impressionante até onde uma pessoa ela pode ir pra conseguir um resquício de atenção na internet. Cara, é bizarro. Os caras, eles ficam falando que o Bruno, ele fica caçando atenção, sendo que é todo mundo falando sobre ele, ganhando um monte de view nos vídeos, mas não é ele que tá tentando hypar. Não, o cara, ele já tem hype pra caralho. Talvez seja a hora dele começar a vender água de banho. Quem precisa de hype é esse teu canalzinho de 8 mil inscritos. Ah, mas você também tá falando sobre o Bruno, Gabin. Sim, eu estou, só que eu não estou falando o que você já ouviu 300 vezes aí no YouTube repetidamente. Se fosse o caso, eu sequer faria um vídeo a respeito. Por isso, inclusive, que eu não gravo gameplay genérica aqui no YouTube. Se eu for gravar, vai ser trollando, mano. Fazendo alguma coisa diferente. Alguma coisa que torne divertido o vídeo. Porque quando uma escória de pessoa ela não tem nada pra agregar na internet, ela fica incitando ódio pra alguém falar dela, mesmo que seja de forma negativa. Esse teu vídeo aqui vai agregar bastante coisa, né? Sério, eu podia pegar uma inteligência artificial que de repente ela faria um conteúdo até mais original que o de vocês. O senso comum genérico da IA conseguiria fazer um canal de opinião com mais opinião que o de vocês. Todo mundo quer dessa cor, sai dessa live! Sai, sai! Adivinha o cara do 171? Sou da cor do pecado! Adivinha o cara que é script? Sou da cor do pecado! Você é bichão, é? Você é bichão, é? Você acha o bichão, é? Por você ser um 71, seu filho da puta, você... Mano, o Bruno tá parecendo um macaco do zoológico, totalmente surtado. O cara retorna ao chimpanzé quando vai jogar LOL. Não, sério mesmo, por que o cara, ele continua jogando esse jogo se ele fica nesse estado aqui? Talvez um indício de masoquismo, vai saber. Você tira dinheiro de idoso, seu comedor de fruta amarela! Comedor de fruta amarela! Nossa, mas não é nem... Caralho, hein, que xingamento, mano. Seu comedor de fruta amarela. Pegou pesado aí, Bruno. Maneira nesses insultos aí. Onde até o Bruno Hikikomori ele se orgulha de ser um Jack, mano. Perguntar se ele era o Petu que tinha sido preso, coisa que ele era, eu não vejo problema. Sim, eu sou coisa que eu sou. Eu sou, perdão. De verdade, eu não esperava que eu voltaria a falar de Bruno Hikikomori aqui. Porque a pior notícia envolvendo... Cara, eu não sei se é falta de cérebro, se é desonestidade, se é as duas coisas, mas isso daqui, pelo amor de Deus, eu não sei, cara, se o Neon, ele não leu. Só que, nesse cara específico aqui que a gente tá vendo agora, o cara, ele tá falando que o Bruno admitiu que ele é um cafezeiro, né? E daí ele mostra um clipe resposta do Bruno que mostra exatamente o contrário. O Bruno, ele tá falando que ele é... Ó, vou ter que desenhar aqui pro imbecil, mano. O Bruno tá falando que ele é, mostrando a prova cabal de que foi uma condenação injusta. Se isso daqui, de fato, tá lá nos arquivos, né, da papelada do processo contra o Bruno que levou à prisão dele, isso só fortalece o ponto do Bruno de que era um único vídeo que foi salvo por salvamento automático de alguém que mandou em algum grupo do WhatsApp que ele tava. O imbecil, ele tenta pegar uma admissão de crime do Bruno sem sequer interpretar o contexto disso daqui. Cara, antes eu tava mais na dúvida, mas vendo isso daqui agora, podemos estar presenciando um grande caso de calúnia, né? E injustiça por parte de uma porrada de youtubers que ficaram cancelando o Bruno e manchando a imagem do cara. Olha quanta grana que dá pra se extrair disso, né? É só tu ler, cara. É só tu ler. Tu botou no teu vídeo e tu não leu o texto. Tá escrito aqui, ó, bem claramente, ó. No caso dos autos, verifico que o material de nananana, que foi encontrado no aparelho celular do acusado Bruno Costa Silva Filho, se restringiu a entre parênteses, vídeo, devendo, nesse caso, haver a diminuição da pena quanto ao crime em comento. E daí aqui embaixo tá escrito, ó, artigo 241b, adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo, lalalala, que contém a cena de lalalá. Mas a parte importante que tá escrita desse artigo aqui é, ó, por qualquer meio. O que isso significa? Que, sem querer, se alguma pessoa soltou lá uma coisa criminosa em algum grupo do WhatsApp que tu tava, e daí o WhatsApp ele salvou automaticamente, porque é isso que o WhatsApp faz, em muitos celulares, muito possivelmente no teu, né, que tá gravando esse vídeo, você pode, por conta da justiça brasileira, que é muito bem organizada, né, acabar sendo preso.
Imagina só, como é que é o nome desse cara aqui que ele é tão random que eu nem me lembro mais. Lin. Olha que nome que esbanja a masculinidade, né? Pensa só, Lin. Imagina que tu tá em alguns grupos no WhatsApp, só que um deles, tipo, tu não acessa nunca ou quase nunca. E daí um monte de gente fica falando neles. Nele, no caso. E daí, naturalmente, manda um monte de foto e vídeo. Você poderia acabar sendo preso pela mesma coisa que o Bruno foi preso, injustamente. Afinal, tá escrito aqui, ó, por qualquer meio. E esse é um dos meios. Então, se tu participa de alguns grupos e o teu salvamento do WhatsApp de vídeos e fotos tá ativado, é bom tu ficar monitorando 24 horas por dia, porque senão tu pode dar o azar de alguém te processar, né? E a, entre aspas, justiça brasileira pegar o teu celular e te condenar da forma mais canalha possível. Olha, pra quem tava na dúvida, eu acho que isso daqui já matou. A única objeção que eu consigo pensar a isso daqui, né, que tenha algum peso considerável, é se isso daqui for fake e não tiver no processo, de fato. Coisa que eu não acredito que seja verdade. Caso contrário, esse daqui foi o fatality do Bruno Hikikomori, né? Se fosse em esgrima, ele diria touché agora. Se de fato o cara ele curte a coisa, por que carambolas ele teria um único vídeo? Até considerando o meio que ele participa, né? Que tem esse pessoalzinho mais edgy, pessoalzinho de chan, que facilmente forneceria esse tipo de conteúdo ilegal pra ele. Mas não, o cara ele tinha um único vídeo. Eles vasculharam o celular inteiro do cara e só acharam um. Sério, você tem que ser muito canalha, desonesto, imoral, coisa que estão acusando o Bruno Hikikomori, né? O que é uma grande hipocrisia, pra você estar ciente destas coisas que eu estou falando pra vocês agora e não achar, no mínimo, plausível a possibilidade de fato, alguém só ter enviado um vídeo no WhatsApp disso e ter salvado automático sem o cara sequer saber da existência do vídeo. Pra mim, o mínimo que tu tinha que fazer nessa situação, se tu quer acusar o Bruno de alguma coisa, é obter mais provas a respeito, né? Senão tu vai ser só mais um. E na verdade tu tá sendo pior até, cara, porque tu tá plantando provas contra si mesmo. E agora vamos imaginar que no final disso tudo fosse comprovado que o Bruno, ele é inocente. E a prisão dele foi injusta. Na verdade, todas essas pessoas fazendo vídeo sobre, imagina só a indenização que iam ter que pagar pro Bruno Hikikomori. Não só essas pessoas, mas também o governo, né? Que realizou esse processo e condenou o cara, mesmo sem provas suficientes. Mas isso, é claro, considerando que a única prova desse processo tenha sido esse único vídeo, salvo no celular do Bruno. Caso no processo também tenham sido consideradas mensagens comprometedoras que o Bruno possa ter mandado, aí a situação já muda, né? Eu gostaria, inclusive, de perguntar pro Bruno, né? Se é esse o caso, se eles encontraram alguma mensagem ou se é simplesmente esse vídeo aqui. Ah, e mesmo se o cara ele tivesse admitindo, né, que ele é Pedubear. Primeiro que isso daí não é um crime por si só, como eu já mencionei em vídeos passados. E outro ponto, na verdade, mais polêmico, cara. Vamos causar com isso daqui. Mesmo se de fato vocês estiverem certos e o Bruno ele consumir esse tipo de material, o mero fato de consumir não está causando sofrimento a outras pessoas, não está prejudicando outras pessoas. Talvez só a si mesmo. E se vocês que adoram falar sobre moral objetiva, ética, né, valores, justiça, quiserem debater um pouquinho mais sobre isso daqui, a gente poderia usar a corrente utilitarista de ética em prol do Bruno Hikikomori. Afinal, o que o utilitarismo diz? Pelo menos uma das vertentes, né? Que o problema é o sofrimento. E a ação correta seria aquela que causasse o mínimo de sofrimento possível e gerasse o máximo de felicidade possível. E como ele não estaria causando sofrimento com o mero consumo, já vocês estariam causando sofrimento postando esses vídeos? Pelo menos em uma das vertentes utilitárias, né, que é aquela que considera o sofrimento o ponto mais importante, né, mitigação de sofrimento, a atitude de vocês estaria errada, e a do Bruno não. Mas note, eu não sou um utilitarista, eu não defendo essa tese. Na verdade eu acho ela estúpida, assim como todas as outras correntes filosóficas que tentam emplacar uma ética que deve ser seguida pelas pessoas porque é a certa, assim como uma moralidade objetiva. Então, por que eu tô trazendo isso daqui pra esse vídeo? Pra passar a mão na cabecinha do Bruno e dizer que ele nunca errou? Não. Na verdade, isso daqui é uma provocação pra vocês. Porque você pode talvez achar que o utilitarismo é uma ética absurda, que não tem nenhum cabimento, que é injustificável. Mas da mesma forma, vocês não conseguem justificar a ética de vocês. Vocês não conseguem defender, logicamente, o objetivismo moral de vocês. A existência da justiça. Então, na verdade, na minha opinião, a crença na justiça utilitária é estúpida
Mas a crença na justiça também é estúpida, incluindo a de vocês. E na verdade, eu desafio a vocês me provarem o contrário. Eu duvido, sério, eu duvido, mano. Porque eu sei que vocês não vão conseguir, afinal, é impossível. A justiça não existe. Enfim. Aquilo que ele disse não foi da boca pra fora, porque ele realmente consumia conteúdos daquele tipo. Eu tenho até um outro print pra mostrar pra vocês e que vai comprovar esse meu ponto. Eu não sinto empatia, por isso que assistir onde adultos violam brutalmente não tem significado algum, e você sabe disso. Não sei porque ainda insiste, todo mundo já sabe mesmo. Cara, esse print aqui, ele soa como, de fato, o jeito que o Bruno ele se expressa, né? Se você pegar aquele print lá de 2018 que o Neon usou pra botar lá no vídeo dele, né? Você vai ver que tem uma semelhança aí, né? Entre as ideias e o jeito de falar nesses dois prints. De qualquer forma, prints não podem ser usados como evidência em um tribunal. Eles simplesmente não são aceitos, né? Afinal, você pode muito bem forjar isso daí. Não sabemos se foi o caso, e eu duvido que esse cara aqui, ele tenha extraído isso de uma fonte confiável, ou ele mesmo tenha tirado o print. Provavelmente é só um telefone sem fio, né, que ele adotou, sem pesquisar mais a fundo pra ver se é verdade ou não. Mas vamos assumir que seja verdade. E o Bruno, de fato, ele seja um cafezeiro, né? E isso não automaticamente torna a prisão dele justa, ou razoável, né? Afinal, como tá escrito no próprio processo, foi um único vídeo, e isso torna a situação muito estranha, cara. Assistindo aqui agora, parece que o meu ponto não ficou tão claro, então eu decidi acrescentar esse adendo. O que eu quero dizer com isso é que não basta uma pessoa ela ser criminosa para justificar a sua prisão. Seria necessário provar que, de fato, essa pessoa foi criminosa, né? Coisa que é questionável no caso do Bruno Hikikomori. Então é só pra deixar bem claro esse ponto mesmo e não interpretarem errado o que eu falei. Continuando. Mas também tem uma outra coisa, né? Se a gente assumir esse print aqui como verdade. Aqui, o cara, ele não admitiu que ele curte esse negócio, sabe? Que ele fica animadinho assistindo, né? Como vocês sabem, tem muita gente por aí que gosta de assistir negócio chocante e incomum por uma curiosidade mórbida, em vez de fato, apoiar a produção daquele conteúdo, ou ficar, entre aspas, animadinha assistindo aquilo. E o gore é um exemplo disso, cara. A grande maioria das pessoas que vê gore é justamente isso, né? E o Bruno, ele tem o tipinho de edgelord, né? Então também não é algo impossível de se acontecer. Até porque na linha seguinte, o que o cara fala? Que assistir esse tipo de conteúdo não tem significado algum. Calma aí, se ele não sente empatia pelos outros, por que a gente deve sentir dele? Ah, e vocês sabem... Eu posso te devolver a pergunta. Se tu acredita que não devemos ter empatia por ele, devido a ele não ter empatia pelos outros, qual seria a tua justificativa pra isso? Por que que a pessoa não ter empatia pelos outros justificaria não termos empatia por ela? E eu sei que essa pergunta não vai conseguir extrair nenhuma resposta proveitosa, né? Porque eu tô falando sobre justiça, entendeu? Justificativa, de justiça, de certo e errado. E não tem como você sustentar afirmações sobre certo e errado no campo moral. Então, se tu acredita nisso, que a gente não deve ter empatia por ele porque ele não tem empatia com os outros, primeiro que eu não acho que é uma crença muito madura, né? E segundo que eu adoraria te ver tentando defender essa ideia, cara. Porque eu tenho certeza absoluta que só ia vir lixo disso, entendeu? Mas boa sorte aí. Viciado nesse jogo, porque eu construí uma vida nesse jogo, uma comunidade, tipo assim, faz parte da minha vida isso aqui. E eu não consigo parar de jogar esse jogo. Eu só jogo esse jogo pra esquecer do mundo real. Ah, vai morrer os 3. Porque pelo menos eu passo raiva, mas eu esqueço que eu tenho que pagar processo, que eu tenho polícia, cadeia semi-aberto, serviço comunitário, vida real, sem amigos, sem dinheiro, sem nada. Então eu jogo esse jogo aqui pra esquecer. Eu passo raiva, mas pelo menos eu passo raiva ao ponto de eu esquecer. Eu fico com raiva do jogo e eu esqueço da minha vida. Pra mim, eu sou o bonequinho aqui, eu sou esse bonequinho. E eu tô passando raiva com esses outros bonequinhos. É isso, minha vida. Minha vida virou isso. Por isso que eu não paro de jogar esse jogo. Fazer, velho. Ai, cara, mano... Ok. Obtive a minha resposta nesse próprio vídeo, né? Se lembra que lá no início eu tinha perguntado que o cara ele continua jogando esse jogo, sendo que faz mal pra caramba pra cabeça dele. Tá bom, escutei as suas motivações. E o que eu posso te fazer é te dar uma sugestão óbvia, né? Que tal você mudar esse hobby? Joga outro jogo que não seja tão estressante assim. Ou sei lá, vai aprender alguma habilidade nova. Tudo menos o League of Legends, porque, meu Deus do céu. Eu cheguei nos meus 25 anos com a minha vida completamente destruída e não tem mais salvação. O meu cérebro não funciona direito mais, ele não funciona. Por mais que eu tente, ele não funciona. Se eu começar um tratamento, eu vou me sabotar, eu vou parar o tratamento e, sei lá, eu vou fazer algo pra tudo piorar, pra tudo voltar a ser como tava antes. Se eu tomar uma medicação, se eu procurar uma religião nova, se eu tentar conexões novas, enfim, eu vou fazer alguma coisa pra estragar aquilo, porque eu... Ok, eu já tinha visto esse vídeo do Bruno Hikikomori, acho que uns 2 dias atrás, né? Mas especificamente sobre essa parte da religião nova, eu imagino que o Bruno ele seja ateu, né, cara?
E ok, tipo, se pra ti não faz o menor sentido a crença em Deus, né? Se isso daí é um negócio totalmente ridículo, que na verdade eu concordo, sabe? Totalmente. A cada dia que passa, eu vou achando cada vez mais que tem mais chance do diabo existir do que Deus, né? Inclusive eu quero fazer um vídeo sobre isso. Na verdade eu vou fazer um vídeo sobre isso. Esperem pelos próximos capítulos. Mas então, como eu ia dizendo, se pra ti essa ideia de Deus não faz sentido, beleza, você não precisa acreditar em Deus para ter uma religião. E você não ter uma religião, cara, é meio difícil em alguns momentos da sua vida, sabe? No que você vai se apoiar? Na ciência? Na teoria da evolução? Mas, felizmente, não são todas as religiões que exigem crença no misticismo para você fazer parte delas. Então, se tu tiver interesse, né, em aprender sobre o budismo, que é algo que eu acredito que faria muito bem pra ti, eu te sugiro assistir os vídeos do meu canal falando sobre esse tema, porque é uma religião que não acredita em Deus e que é capaz de fortalecer muito uma pessoa. O Bruno Hikikomori, ele não entende do porquê que ele tá nessa situação e isso me dá raiva. Ele até chega a falar, existe alguém que tá numa situação tão ruim quanto a minha, como se ele estivesse sofrendo muito de estar no lugar onde ele quis estar. Irmão, tu não sofreu nem 10% das consequências reais, você tem sorte que pagaram sua fiança. E depois, nossa, mano, agora... Como se ele estivesse sofrendo. Cara, primeiro que você não tá na cabeça do Bruno, né, pra você saber isso, o quanto ele tá sofrendo. E pela situação do Bruno, na verdade, tá meio óbvio que o cara, ele sofre pra caramba. Não somente pela situação que ele se encontra, mas também devido à bipolaridade, né, instabilidade de humor que ele tem. Ou ao menos que ele alega ter, porque às vezes os psiquiatras erram, né, cara? E se ele só frequentou um psiquiatra que disse pra ele que ele tem bipolaridade, eu ficaria com um pé atrás quanto a essa hipótese. Na verdade, eu recomendaria pro Bruno consultar outros profissionais para ver se eles concordam com essa opinião. Na verdade, se quer mencionar a bipolaridade é pra ver se esses outros profissionais iam chegar na mesma conclusão. E depois, nossa, mano, agora é pedrada, tá? Agora vem o melhor. Ele fala que a situação ficou muito pior porque nós, canais de opinião, simplesmente manipulamos a narrativa pra ele ser a pior pessoa do mundo. Tá vendo como que o canal de opinião não te manipula? Realmente, Bruno Hikikomori, mano, foi nós que fez a internet inteira ficar contra você, né? Definitivamente não foi por causa de tudo que a polícia encontrou no seu HD. É só... Definitivamente não é por causa de tudo que a polícia encontrou no seu HD. Aqui mais uma prova de que o cara, ele não pesquisou a respeito. Tudo que a polícia encontrou no HD. Um único vídeo. E é engraçado que esse cara, ele tá falando isso logo após rebater o ponto do Bruno de que esses canais de opinião, eles manipularam os fatos pra demonizar o Bruno Hikikomori. E daí o cara vem aqui e me solta uma dessa. Se esse cara soubesse ler, mano, ele não passaria toda essa vergonha que tá passando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço desculpas se eu fui tóxico ou então que eu falei muita merda no vídeo. Mas é que esse assunto ele me estressa. Isso é o suco do canal de opinião no YouTube, né? O cara, ele parou em 2023, 2022, sei lá. Ah, eu dei uma opinião. Ah, tá, mas ela é o senso comum. Ah, não, mas me desculpa se eu ofendi aquilo que não é o senso comum, né? Não, é que todo mundo tem a sua opinião, né? Cada um tem sua verdade. Então, essa é só a minha opinião, né, galera? Tenha bolas, cara, pra defender o que você defende. E não, eu não desculpo não, só desculpo se tu apagar o vídeo. Ok, react concluído, mano. Se vocês acharam o vídeo anterior longo, esse daqui eu não sei quanto que vai dar. Tá, 1h22 de gravação já, mas definitivamente vai ficar mais longo do que o anterior. E caso o meu amigo Deso ele queira acrescentar mais alguma coisa sobre isso, eu vou colocar as palavras dele logo após esse trecho que eu tô falando agora. Caso contrário, eu só vou apagar essa parte de eu falando sobre ele. Mas, de qualquer forma, eu tenho que dar tchau, né? Então, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Até mais. O print só prova que o Bruno é um apreciador de café pilão se desconsideramos a possibilidade de que as palavras nele não correspondem à realidade, mas sim apenas um absurdo falado para alimentar a persona irônica Ed do Bruno na internet. Ou seja, que não existe intenção de relato real, mas falsificado. O problema é que essa possibilidade é mais do que considerável considerando o jeito do Bruno de agir na internet. Para uma possibilidade ser considerada no lugar da outra, precisamos de motivos suficientes para tal. Só que aqui não tem isso, portanto esta não é uma evidência decisiva